paz do Senhor, igreja, tudo bom? Como vocês estão? Vamos nos unir nesse momento de adoração agora, amém? Muito além de um show, mais do que palavras, trago a minha adoração. Não são por emoções que pra ti eu canto, só tu és minha razão. Pra sempre cantarei e com tudo dançarei, só a ti, Jesus, meu Rei. Não posso imaginar cantar só por cantar, se não for pra te exaltar. Não buscas perfeição, queres meu coração, tudo que tenho te dou. Uma canção não é suficiente, toda minha vida é o que queres. Quero adorar-te para sempre, meu louvor só tu mereces. Pra sempre cantarei e com tudo dançarei, só a ti, Jesus, meu Rei. Não posso imaginar cantar só por cantar, se não for pra te exaltar. Pra sempre cantarei e com tudo dançarei, só a ti, Jesus, meu Rei. Não posso imaginar cantar só por cantar, se não for pra te exaltar. Glória a Deus. Continue nesse momento de adoração, entregue tudo que você tem a Deus. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que cai o teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que cai o teu espírito. E vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir O descrito em Joel. aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer.
seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que Deus esteja cada vez mais falando com cada um de vocês. Desculpa, queridos, falha técnica, né? Louvado seja Deus. É que faz tempo que a gente não ministra aqui no púlpito, né? Com os irmãos, bem entendido, né? Então a gente sente muito feliz, né? Muito alegre. E eu estava conversando com o pastor Rodrigo agora há pouco, né? É interessante, queridos, que há tempos atrás, antes, né? De tudo isso que está acontecendo, a pessoa ia no banco para assaltar, ela colocava uma máscara. Olha que interessante, hoje nós vamos no banco para resgatar o dinheiro, né, que é devido, né? Então olha como que as coisas mudaram. Eu aqui em cima, ministrando a palavra de Deus, e você está aqui embaixo, com uma máscara, nos ouvindo, nos assistindo. É muito interessante, isso é tudo novo, e nós temos que nos adaptar a nessa nova realidade. Muitos irmãos estão em casa ouvindo a palavra de Deus também. Muitos queriam estar aqui e não podem estar. Mas é algo novo, querido, e nós temos que nos adaptar a essa nova realidade. E Deus, Ele é tremendo. Deus, Ele é bom demais. E Ele proporcionou que essa noite nós pudéssemos abrir as portas da igreja. E você que não pôde estar aqui conosco, está nos ouvindo, em breve nós vamos estar juntos também, com a glória de Deus, com a graça de Deus. Então muito obrigado você que realmente fez a sua inscrição e está aqui junto conosco, mesmo nós não podendo abraçar, mas só o fato de ver tantos rostinhos aí, tanta saudade, né? E nós queremos matar a saudade de cada um de vocês. Eu estou vendo cada rostinho aqui, por mais que vocês estejam com essa máscara, eu lembro de cada um de vocês através do olhar, através dos seus olhos. Muito obrigado você que está aqui, muito obrigado você também que está nos vendo, em nome de Jesus. E eu quero compartilhar uma palavra com a igreja esta noite, uma palavra que Deus falou comigo, e eu creio que Deus também vai falar com cada um de vocês. E se você está com a sua Bíblia, eu peço que você esteja abrindo lá em 2 Crônicas, capítulo 32, 2 Crônicas, capítulo 32, até o verso 8. Sabe, queridos, em tempos de crise, Deus, Ele guerreia ao nosso favor. Deus, Ele nunca nos abandonou, e Deus nunca vai nos abandonar. Por isso o tema dessa ministração, se você quiser anotar, Deus guerreia a nosso favor, louvado seja Ele. E diz assim a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 32, a partir do verso 1. Depois de tudo isso e dessas provas de fidelidade que o rei Ezequias deu, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu o país de Judá. O seu exército cercou as cidades protegidas por muralhas, procurando conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe estava planejando atacar Jerusalém, também consultou os seus chefes militares e civis e propôs que ele tapassem as fontes de água que ficavam fora da cidade, e eles concordaram com o plano. Muita gente se ajuntou e foram tapar todas as fontes e o canal que atravessava aquela região. Isso foi feito para que os assírios encontrassem pouca água quando chegassem perto da cidade. Ezequias se animou e consertou a muralha da cidade, construiu
torres em cima dela, levantou outra muralha ao redor da que já existia. Também construiu defesas no aterro que havia sido feito do lado leste, na cidade de Davi, e mandou fazer muitas lanças e escudos. Colocou oficiais no comando de todos os homens da cidade, mandou os oficiais se reunirem na praça do portão de entrada da cidade e disse: sejam fortes e corajosos, não fiquem assustados, nem tenham medo do rei da Síria e do seu enorme exército, pois aquele que está do nosso lado é mais poderoso do que está do lado dele. Ele só conta com a força dos homens, mas do nosso lado está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e parar, guerrear por nós. E o povo ficou animado ao ouvir as palavras do rei Ezequias. Louvado seja Deus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por esse momento tão gostoso que nós estamos na tua presença. Obrigado, Deus, pela vida de cada um que está aqui, Senhor, pela vida de cada um que está nos assistindo e não pôde estar junto conosco. Pai, eu tenho certeza, Deus, que o Senhor tem falado com o teu povo, o Senhor tem mostrado que o Senhor está no controle de todas as coisas, e nós queremos essa noite, através da tua palavra, declarar a vitória que o Senhor tem nos dado, a vitória que o Senhor tem derramado sobre a tua igreja. E hoje, Deus, nós estamos aqui para te adorar, para te exaltar, para prestar cultos de adoração e declarar que só o Senhor é o Deus vivo que guerreia ao nosso favor. Esse é o nosso desejo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Amém, queridos. Essa é uma palavra que nós já conhecemos. É um momento aqui de muita tensão e ameaça ao povo de Deus, especificamente ao povo de Judá, que eles estavam passando por uma situação difícil. Uma guerra estava para começar, para iniciar, através do rei da Síria, o rei chamado Senaqueribe. E o resumo disso tudo aqui está no verso 8. Ele só conta com a força dos homens, mas do nosso lado está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. Louvado seja Deus. Querido, querida, Deus, Ele guerreia ao seu favor. Deus, Ele guerreia ao nosso favor. Então nós estamos envolvidos todos os dias em guerras. Nós nos envolvemos de alguma maneira. E o nosso Deus, nós temos que ter essa certeza, esta convicção de que Ele guerreia e Ele está ao nosso lado, guerreia ao nosso favor. Então a mensagem principal aqui desse texto é que Deus está envolvido, presta atenção, Deus está envolvido em nossas batalhas. Fala para o seu irmão, você não está sozinho, fala para ele. Você em casa aí fala, você não está sozinho não. Deus, Ele está conosco, queridos, em todas as batalhas, em todos os problemas. Deus, Ele está conosco, Ele nunca nos abandonou, e Ele nunca vai nos abandonar. E olhando aqui para esse texto, nós podemos ver a provisão de Deus. Nós podemos ver o que Deus fez com aquele povo, o povo de Judá, e o que Deus pode fazer, está fazendo conosco, o cuidado que Ele está tendo com cada um de nós, o cuidado com as nossas famílias. Então Deus, Ele é o Deus da provisão, até hoje isso não mudou, queridos. Então quando nós voltamos para Deus, presta atenção, quando nós voltamos para Deus em fidelidade, em amor, Deus, Ele guerreia ao nosso favor. Nós não estamos só nas nossas batalhas, nos nossos problemas, diante das dificuldades, nós não estamos só. E eu quero compartilhar algumas lições aqui importantes, para recebermos do Senhor esta noite. A primeira dela, queridos, quanto mais fiéis formos a Deus, mais seremos alvos do inimigo. Ô pastor, mas quanto mais fiéis nós formos a Deus, mais seremos alvos do inimigo. É uma realidade, queridos. Quanto mais fiéis formos, mais o inimigo vai tentar nos atacar. Olha o que diz no verso 1 de Crônicas 32.
Depois de tudo isso, e dessas provas de fidelidade que o rei Ezequias deu, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu o país de Judá. O seu exército cercou as cidades protegidas por muralhas, procurando conquistá-las. Amados, Ezequias era o rei de Judá. A Bíblia diz que Ezequias foi um excelente rei. Ele governou com muita sabedoria, um homem temente a Deus, que levou o povo a buscar a Deus. Então, Ezequias foi um bom rei, e apesar de toda essa fidelidade, de tudo aquilo que ele fez para Deus, isso não impediu que o inimigo se levantasse contra ele. Então não adianta você falar que você é temente a Deus, que você é fiel a Deus. O inimigo vai tentar nos tirar a paz, vai tentar nos desanimar, e é o que aconteceu aqui com o rei Ezequias. Então eu ouso a dizer, queridos, que a nossa fidelidade a Deus é o motivo do inimigo se levantar contra nós. A nossa fidelidade a Deus é o motivo do inimigo se levantar contra nós. Aí alguém diria: pastor, então eu não quero ser fiel, porque assim o inimigo não vai se levantar contra mim. Sabe, queridos, muitas vezes nós somos enganados. O inimigo, ele tenta trabalhar na nossa mente, para que o nosso coração seja corrompido. E muitas vezes nós pensamos errado. Nós temos que continuar sendo fiéis a Deus, porque aquele que não é fiel, aquele que não está com Deus, ele está com o inimigo. Então ele já é propriedade do inimigo. Mas nós que somos fiéis a Deus, o inimigo vai tentar tirar a nossa paz. Então o fato de nós sermos fiéis a Deus não nos isenta de nós sermos perseguidos, não nos isenta de nós sermos ameaçados. E apesar da fidelidade de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, ele decide invadir Judá. O inimigo se levanta contra nós, mesmo nós sendo fiéis a ele. E Deus, queridos, presta atenção, Deus, ele permite que nós passemos por lutas, mas nessas horas Deus revela com provisão. As lutas que nós estamos passando é permissão de Deus, mas Deus se revela com provisão. Então, como um Deus que guerreia as nossas guerras, esse é o tema desta palavra. Deus, ele guerreia as nossas guerras, as nossas lutas. O inimigo que vinha contra Ezequias era muito forte. Se você ler antes, o reino do norte, que era muito mais forte que o reino do sul, Judá, ele já havia sido tomado por Senaqueribe, rei da Síria. Então, o rei Senaqueribe da Síria era muito forte, um reino poderoso, muito maior, muito mais poderoso que Judá. Senaqueribe era um adversário imbatível. E se a luta fosse travada ali no mano a mano, travada no nível humano, Judá não resistiria. Essa era a situação aqui do povo de Judá. E só havia alguém ao lado de Judá: Deus. Deus estava guerreando ao favor daquele povo. Deus está do seu lado, Deus está guerreando ao seu favor, em nome de Jesus. Receba, querido, receba, querida. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não importa, queridos, o tamanho do seu problema, Deus, ele está do teu lado, está guerreando ao teu favor. Não importa o tamanho do mal que você está vivendo, não importa o tamanho do mal que está vindo contra ti, Deus guerreia ao seu favor. Outra lição para nós aqui, queridos: temos que estar preparados para enfrentar o inimigo. Fala aí para o seu irmão: se prepara, porque o inimigo vai vir. Fala aí para ele aí. Você que está em casa, se está com alguém, fala aí: se prepara, porque o inimigo está vindo aí. Sabe, queridos, nós temos que estar preparados para enfrentar o inimigo. Não adianta a gente falar que Deus guerreia ao nosso lado e nós ficarmos de braços cruzados. Nós temos que nos preparar para o dia mau. Nós temos que nos preparar contra o inimigo das nossas almas.
o inimigo que nos aflige, o inimigo que nos perturba. Nós temos que estar preparados contra todo o levante do inimigo. No verso 2 de 2 Crônicas, capítulo 32, quando Ezequias viu que Senaqueribe estava planejando atacar Jerusalém também, consultou os seus chefes militares e civis, e propôs que ele tapassem as fontes de água, que ficavam fora da cidade, e eles concordaram com o plano. Muita gente se ajuntou e foram tapar todas as fontes, e o canal que atravessava aquela região. Isso foi feito para que os assírios encontrassem pouca água, quando chegassem perto da cidade. Ezequias, ao se deparar com o inimigo, é mostrado aqui uma lição para mim e para você, uma lição para todos nós. Lutas, amados, presta atenção, todos nós temos, mas a diferença é como nós reagimos diante delas. Problemas, dificuldades, todos nós temos, mas a diferença é como nós reagimos diante delas. Como nós enfrentamos o problema, de que maneira, quais são as armas, qual é a estratégia, isso faz a diferença. Quando Ezequias viu a ameaça, ele deu o início aqui de uma série de preparações, uma série de preparação para de alguma forma tentar resistir ao inimigo. Ele fez algo, ele não ficou parado, o inimigo estava vindo, o inimigo era poderoso, era forte, muito mais forte que o povo de Judá, mas Ezequias ele não ficou parado, ele fez alguma preparação, para de alguma forma resistir ao inimigo. Queridos, eu quero perguntar para você, você que está também nos assistindo, você está preparado para enfrentar o inimigo? Será que nós estamos preparados para enfrentar o inimigo? Essa é uma pergunta para nós refletirmos. Será que estamos preparados para enfrentar o inimigo? Sabe, queridos, não adianta a gente viver nesse mundo aqui sem estar preparado para o dia mau. Nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados para o dia mau. Sabe por quê? Porque existem dias maus. Existem. E como Ezequias se preparou para esse dia, para o dia mau? A primeira providência foi tapar as fontes. Fala aí para o seu irmão, tape as fontes, fala para ele. No verso 4, e foram tapar todas as fontes e o canal que atravessava aquela região. Senaqueribe reuniu seus oficiais, os militares, e disse: nós vamos tapar as fontes de águas que estão fora da cidade. Os inimigos, eles não podem vir aqui lutar contra nós e encontrar tantas águas à disposição. Olha que estratégia, queridos, do rei Ezequias. A providência é tapar as fontes de águas. Sabe, amados, nós temos lutas, nós temos problemas, passamos por dificuldades, mas será que de alguma maneira nós estamos dando munição para o inimigo? É algo para nós pensarmos, amados. Será que de alguma maneira nós estamos alimentando o inimigo? Ezequias já detectou, Senaqueribe vai vir, mas aqui tem muita água, e se eles vierem contra nós, eles vão encontrar dificuldade, nós vamos secar essas fontes aí, eles vão ter sede, nós não vamos facilitar para eles. Eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, não facilite para o inimigo. Nós não podemos dar facilidade para o inimigo, porque o inimigo está aí cirandando no nosso meio, no meio das nossas famílias. E será que ao invés de nós enfraquecermos o inimigo, nós estamos fortalecendo o inimigo? É algo para nós pensarmos, amados, algo para nós estarmos preparados para enfrentar o inimigo. Será que o inimigo tem chegado à nossa casa, à nossa porta, encontrado ela aberta? Será que ele está vendo condições de lutar contra nós? É algo para nós pensarmos, amados. Será que nós estamos alimentando o inimigo para que ele se fortaleça? Amados, o que pudermos fazer, presta atenção, o que pudermos fazer para dificultar o inimigo, nós temos que fazer.
o que estiver ao teu alcance, para tornar as coisas difíceis para o inimigo, nós temos que fazer. Nós não podemos facilitar. Nós não podemos dar condições para que o inimigo possa nos vencer. Olha o pensamento do rei Ezequias. Por que eles vão encontrar tantas águas aqui? Eles estão vindo contra nós. Que eles tenham sede. O inimigo está vindo contra ti, contra nós. Eles vão passar apertado com nós. Porque nós vamos lutar. Pelo menos eles saibam que vai ser dura a batalha. Nós não vamos entregar facilmente. Meu irmão, não entregue. Não desista. Não desista da luta. Não desista da guerra. Não entregue facilmente para o inimigo. Lute. Lute. Porque o Senhor está lutando as nossas guerras. O Senhor está ao nosso favor. Estratégia, queridos, que muitas vezes nós fazemos o contrário. E nós damos munição para o inimigo. Alimentamos o inimigo. De beber a ele. Para ele nos atacar. Estamos fortalecendo o inimigo sem saber. Sabe, amados, nós podemos complicar a vida do inimigo. Pode ter certeza disso. E a área que mais o inimigo trabalha em nós é a área do relacionamento. O inimigo ele é astuto. Ele quer ver o casal sendo destruído, a família sendo destruída. Você pode ter certeza disso. Ele vai fazer de tudo. Ele vai fazer de tudo para destruir. E muitas vezes nós estamos dando de bandeja a ele. Muitas vezes nós estamos dando de bandeja para ele fazer com que isso aconteça. Sabe, queridos, lute, se prepare para o dia mau. Começa a ter novas ideias, um planejamento diferente na sua casa, na sua família, lá no seu trabalho, na escola. Nós temos que ter um planejamento, nós temos que ter preparo. E o rei Ezequias fez isso. Vamos secar a fonte deles, nós vamos complicar a vida deles. Eles vão ter sede. Fontes, queridos, que muitas vezes saem de nós mesmos para alimentar o inimigo através da nossa boca. Através dos nossos lábios nós estamos alimentando o inimigo. Nós estamos fortalecendo o inimigo através das nossas palavras. Então pare com isso. Nós muitas vezes estamos alimentando esse processo, deixando essa energia, a nossa energia à disposição do inimigo. Então nós devemos reter essa energia para nós, porque Deus, Ele guerreia a nosso favor. Então essa noite, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, pare de alimentar o inimigo. Fala para o seu irmão, pare de alimentar o inimigo. Vamos parar de alimentar o inimigo. Vamos parar de dar energia a ele. A Bíblia diz que o diabo, Satanás, ele anda ao nosso derredor procurando uma brecha. Só uma brecha que ele precisa. E às vezes essa brecha nós escancaramos para que ele possa entrar e acabar com as nossas vidas. Muitas vezes nós não estamos preparados para enfrentar o inimigo. Meu irmão, minha irmã, tapa as fontes. Detecta aonde tem uma brecha na sua vida, na sua família, e tapa. Porque muitas vezes o inimigo tem se aproveitado dessa situação. Dificulte para o inimigo, não facilite para o inimigo. Não se torne uma presa fácil, um alvo fácil para o inimigo. Sabe, queridos, Deus, Ele guerreia a nosso favor. Mas a parte do preparo não é dele, é nossa. É você quem tem que se preparar. Eu tenho que me preparar. Nós temos que nos preparar. Ele vai lutar sim a nosso favor, mas o preparo é meu e seu. Então de alguma maneira nós temos que nos preparar. Ezequias, ele tapou as fontes, secou as fontes. Deus, queridos, Ele faz o impossível, mas o possível é eu e você que temos que fazer. Aquilo que está no nosso alcance, nós temos que fazer. Então eu não posso viver de uma maneira irresponsável.
e depois querer culpar a Deus por tudo que está acontecendo na minha vida, na minha família. Não, nós temos que nos preparar para os dias maus. O preparo é meu, o preparo é seu. Nós estamos entrando em guerra, e nós estamos sendo derrotados por nós mesmos muitas vezes. Nós mesmos estamos sendo derrotados por nós mesmos. Deus, queridos, Ele guerreia ao nosso favor, mas a nossa parte é nos preparar, é arregaçar as mangas, tapando as fontes, tapando as brechas das nossas vidas. Outra lição para nós: não desanime diante de uma batalha que aparentemente está perdida. Querido, querida, a batalha não está perdida, em nome de Jesus. A batalha não está perdida, porque Deus, Ele guerreia ao nosso favor. Então não desanime. No verso 5, Ezequias se animou e consertou a muralha da cidade, construiu torres em cima dela e levantou outra muralha ao redor da que já existia. Também construiu defesas no aterro que havia sido feito do lado leste, na cidade de Davi, e mandou fazer muitas lanças e escudo. Isso aqui é parte do preparo ainda. A batalha não perdeu, não. Você não perdeu a batalha, acabou. Você não perdeu, você está na luta ainda, você está na batalha ainda. Mas, queridos, nada disso adiantaria. Aí, agora eu joguei um balde de água fria em você, porque o inimigo era muito forte. E o inimigo não seria vencido com essas providências, todas essas providências, o inimigo não seria vencido. E é interessante que o rei Ezequias sabia, porque pelo menos o inimigo iria ter mais trabalho. Por isso que o rei Ezequias fez tudo isso. Vão complicar a vida, é o preparo ainda, porque a batalha não está perdida não. O número dos assírios eram 10 vezes maiores que o número de soldados de Judá. Era muita gente, não tinha como vencer. Mas o inimigo ia encontrar um povo preparado para a guerra, com o menor número sim, mas com Deus que guerreia ao favor deles. Sabe, queridos, nós podemos ser menores em números, mas nós temos um Deus poderoso que está ao nosso favor, que guerreia do nosso lado. Louvado seja Deus. Eu quero que você saia daqui essa noite transbordando, cheio de ânimo para a glória de Deus. Você também que está nos assistindo, que você seja reanimado para a glória dele, não a minha. Esse é o intuito dessa palavra, queridos, porque Deus guerreia ao nosso favor. O problema é que muitas vezes o inimigo, ele não encontra dificuldade com a gente, ele encontra muita facilidade, muros caídos, brechas abertas, nenhuma arma, nenhum escudo, escancarado. Aí o inimigo entra, toma posse, nós perdemos a batalha. Mas não desista ainda, em nome de Jesus. Desista. Ezequias, ele se animou. E a primeira postura para a defesa é o ânimo. Presta atenção, queridos. A primeira postura, a primeira condição para nós nos defendermos contra o inimigo é o ânimo. É o ânimo. Uma pessoa desanimada, ela não consegue fazer nada. Uma pessoa desanimada não tem reação nenhuma. Uma pessoa desanimada, simplesmente ela se entrega ao problema. Eu ia falar para você olhar agora para o seu irmãozinho que está do teu lado e abrir um sorriso para ele, mas não dá, ele não vai te ver, né? Mas eu tenho certeza que se você olhar para ele, ele vai ver que você está sorrindo. Olha para ele que está do seu lado aí, ó. Ele vai estar sorrindo, em nome de Jesus. Você que está na sua casa também, abra um sorriso para quem está do teu lado. Sabe, querido, não podemos nos desanimar. Está difícil sim, pastor do céu. O mundo, está tudo difícil. Esse vírus tem destruído tantas coisas, matado tantas pessoas. Mas não se entrega, não desanime, porque Deus guerreia ao nosso favor. Salmos capítulo 27, verso 14. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espera no Senhor.
Então cabe a mim, a você buscar esse ânimo. E é no Senhor que nós vamos encontrar esse ânimo. Eu tenho que levantar os meus muros. Eu tenho que fechar as brechas, reparar as brechas. Eu tenho que buscar armas, eu tenho que buscar os escudos. E eu tenho que ter ânimo para lutar contra o inimigo. Para lutar contra o inimigo, nós precisamos ter ânimo, coragem e fé. 3 coisas, queridos. São as armas que nós precisamos: ânimo, coragem e fé. Quer uma coisa boa para o inimigo, queridos? O inimigo encontrar você desanimado, o inimigo encontrar você caído, o inimigo encontrar você desistindo de tudo. O inimigo vai ficar feliz, você pode ter certeza disso. E Ezequias, ele se anima e começa a reerguer tudo aquilo que estava caído. Os muros ele repara, ele constrói torres, os soldados produzem armas, escudos, ânimo para enfrentar a adversidade. Nós precisamos de ânimo para enfrentar o dia mau. E é interessante, queridos, que nós temos essas armas. Lá em Efésios capítulo 6, lê o que está escrito lá em Efésios capítulo 6, todas essas armas estão lá, e muitas vezes nós temos tudo isso e não usamos, e se usamos, as armas estão enferrujadas, os muros estão caídos, cheios de brechas, buraco para todos os lados, tem porta aberta, escancarada para o inimigo entrar. Sabe que eles vão mudar um pouco, vamos animar, vamos ter coragem, vamos ter fé, porque essa parte de preparo é nossa responsabilidade. E diz a Bíblia que ele se animou, Ezequias se animou e animou o povo. Queridos, outra coisa, notícia ruim não pode desanimar o crente, notícia ruim não pode desanimar a gente, queridos. E a gente está ouvindo muitas notícias ruins, mas isso não pode nos desanimar. Jesus disse isso: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então as notícias estão chegando a cada dia é uma notícia ruim nova que a gente ouve, mas isso não pode nos desanimar, porque Deus, Ele guerreia as nossas guerras, Ele está ao nosso favor. Então ânimo é essencial para nós não cairmos. No verso 6, colocou oficiais no comando de todos os homens da cidade, mandou os oficiais se reunirem na praça do portão de entrada da cidade. Outra parte aqui, queridos, do preparo, reuniu todos os oficiais e falou ao coração. Ezequias faz uma reunião, não, pega todos os oficiais, vem aqui na porta aqui, vamos fazer uma reunião. Agora é hora da palavra, a palavra que vai falar ao coração deles, a palavra que vai produzir fé, a palavra que vai produzir ânimo, a palavra que vai produzir coragem. E quando Ezequias discursou para o povo, ele falou ao coração do povo. Sabe, queridos, Deus tem falado ao nosso coração, através da palavra dEle. Deus tem falado, queridos, nesses últimos dias. Eu acredito com mais intensidade ainda. Mas olha a diferença, queridos, nós ouvimos a pregação, nós lemos a palavra, mas muitas vezes ela não entra no nosso coração. Muitas vezes ela se entra, nós não retemos a palavra. E nós sabemos que o inimigo das nossas almas, nós só vamos vencer através da palavra de Deus, através do preparo da palavra de Deus em nós, para que na palavra nós possamos vencer o inimigo. A palavra que entra no nosso coração, ela produz mudança, ela produz transformação. Mas vamos ver o que Ezequias, o rei Ezequias discursou, versos:
Sejam fortes e corajosos, não fiquem assustados, nem tenham medo do rei da Síria e do seu enorme exército, pois aquele que está do nosso lado é mais poderoso do que o que está do lado dele. Louvado seja Deus. Ânimo, queridos, aplauda o nome do Senhor Jesus, porque o nosso Deus que está do nosso lado, Ele é muito mais poderoso do que está no lado do inimigo. Sabe, queridos, nós temos que entender que o Deus que nós servimos, Ele é muito mais poderoso do que qualquer coisa. Ezequias diz: vocês sabem o tamanho do problema que está vindo contra nós, mas é maior quem está conosco do que quem está com eles. Louvado seja Deus. Então guarde isso no seu coração. No verso 8, ele só conta com a força dos homens, mas do nosso lado está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo ficou animado ao ouvir as palavras do rei Ezequias. Queridos, Ezequias fez todo um preparo, tudo que estava ao alcance dele, ele fez, mas ele sabia que isso ainda não era o suficiente. Então ele diz ao povo: conosco está o Senhor, Ele guerreia as nossas guerras. Como Deus está comigo, eu sei que vou vencer. Deus está contigo, meu irmão. Deus está contigo, minha irmã. E nós sabemos, você sabe, que você vai vencer em nome de Jesus. Eu não tenho um inimigo grande, maior que o meu Deus, louvado seja Ele. Nós não temos, não existe um inimigo maior que o nosso Deus, louvado seja Ele. E essa foi a palavra de Ezequias ao seu povo. Ezequias falou através do coração deles, e essa palavra que Deus está dando a mim e a você, é para animar o nosso coração, para fortalecer a nossa fé, louvado seja Deus. Então eu quero que você saia daqui, meu irmão, minha irmã, forte, poderoso em Cristo Jesus. Você que está nos assistindo, receba essa palavra, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem para enfrentar os dias maus. A palavra de Ezequias e todo esse preparo aqui gerou uma atitude de fé, gerou uma atitude de esperança. Aí vem uma pergunta: será que nós estamos gerando atitude de fé? Será que nós estamos gerando atitude de esperança na vida das pessoas? É para a gente prestar atenção, queridos. Será que as pessoas, ao conversar com nós só choramos, nós só murmuramos, nós só reclamamos? Nós temos que gerar atitude de esperança nas pessoas, atitude de fé. Mas você acha que o inimigo ficou satisfeito com isso? O inimigo não ficou satisfeito com isso, queridos. E contudo o inimigo ainda continua nos tentando. Contudo o inimigo ainda tenta nos destruir. E ele vai fazer de tudo para desanimar as pessoas, amados. O inimigo vai fazer de tudo para trazer medo, levar medo nas pessoas. E a boa notícia é que Deus guerreia ao nosso favor, louvado seja Ele. Agora vamos ver a reação de Senaqueribe a tudo isso. É o último tópico aqui, nós já estamos encerrando. O inimigo não se cansa de nos desanimar, trazendo dúvida e medo. Presta atenção. O inimigo não se cansa de nos desanimar, trazendo medo e dúvida. No verso 9: algum tempo depois, Senaqueribe, rei da Síria, junto com seu exército, estava cercando a cidade de Laquis. Ele enviou alguns oficiais a Jerusalém para entregarem ao rei Ezequias a seguinte mensagem: eu, Senaqueribe, rei da Síria, quero saber como é que vocês, moradores de Jerusalém, podem se sentir seguros ficando aí, enquanto o exército inimigo está cercando a cidade. Queridos, o rei da Síria, Senaqueribe, ele manda os mensageiros falarem para Ezequias dessa ideia doida. O que vocês estão fazendo aí? Nós estamos chegando aí, nós vamos a Jerusalém, vocês têm que sair daí porque é nossa já. No verso 11, Ezequias diz
que o Senhor, o Deus de vocês, os livrará das minhas mãos, mas ele os está enganando, e vocês morrerão de fome e sede. Olha a estratégia do inimigo. Senaqueribe diz: ó, o seu rei disse que o seu Deus vai vir sobre mim e vai ganhar, mas vocês estão aí morrendo de fome e sede. Desistam, vão embora. Olha a estratégia do inimigo, queridos: criar medo, criar dúvida. É a estratégia do inimigo para as nossas vidas. Criar medo e dúvida. Olha, não confia, falando, Senaqueribe falando para as pessoas, não confia no rei Ezequias. Ele está dando uma direção errada para vocês. Nós vamos cercar Jerusalém e todos vocês vão morrer. Essa era a palavra para o povo de Deus. E muitas vezes o inimigo faz isso com a gente. Muitas vezes o inimigo fala que você não vai conseguir. Muitas vezes o inimigo fala que para você desistir. Muitas vezes o inimigo fala para você abandonar. O inimigo tenta nos desacreditar. A gente lá para baixo. A mesma coisa que hoje não é diferente. O inimigo trabalha dessa mesma maneira, trazendo dúvida e medo para mim e para você. O inimigo, ele tem nos ameaçado todos os dias, com a sua propaganda enganosa, nos vender algo que não é para nós, uma propaganda enganosa e mentirosa, e muitos estão caindo nessas armadilhas. No verso 15, portanto, não deixe que Ezequias os enganem assim, não se iludam, não acreditem nele. Nunca houve nenhum Deus que pudesse salvar o seu povo do poder dos meus antepassados, ou do meu poder, muito menos o Deus de vocês poderá salvá-los. Parece o diabo falando aos nossos ouvidos. Desista de tudo. Pare, você está cansado. Olha o seu rostinho, está desanimado. Pare, você não vai vencer. É interessante que Senaqueribe está desafiando Deus. E muitas vezes o inimigo está roubando a semente, queridos, presta atenção. A semente que está sendo semeada no nosso coração. O inimigo está lá e está roubando. O inimigo está roubando a semente de muitos corações e enchendo-os de dúvida e medo. Pare com isso. Você é poderosa, você é poderoso em Cristo Jesus, porque Deus, Ele luta as nossas guerras, você não está sozinho, em nome de Jesus. Então não desanime, não. Palavra do inimigo para nós: desista de tudo. Palavra de Ezequias ao seu povo: não temas. Palavra de Deus para mim e para você essa noite: não tenha medo, louvado seja Deus. Não tenha medo, louvado seja Deus. Sabe, queridos, quando nós temos medo e dúvida, as coisas pequenas se tornam grandes demais. Oh, meu Deus! Coisinha pequena, ela se torna tão grande, porque você tem medo e dúvida. Pare com isso. Pare com isso. E assim o inimigo tem agido na vida de muitos. O inimigo está cirandando na família de muitos, com perturbação, com medo, com dúvida. Sabe, amados, outra coisa, quando nós nos dividimos, nós ficamos fracos, presta atenção. Quando nos dividimos, enfraquecemos. É isso que o inimigo queria fazer naquele momento, falar para o povo lá de Jerusalém: ô, sai fora, Ezequias está louco. Então nós não podemos dividir. Fala para o seu irmão: não divida, fala para ele aí, não podemos dividir, queridos. Porque quando nós brigamos, nós enfraquecemos. E quando isso acontece, o inimigo entra com facilidade nas nossas vidas. No verso 19, os oficiais falaram a respeito do Deus de Jerusalém, como se ele fosse os deuses de outros povos, que são ídolos feitos por mãos humanas. Falaram mal de Deus. Amados, quando nós estamos com problema, nós falamos mal de Deus também, sabia? Nós desprezamos a nossa fé. Muitas pessoas estão desistindo do chamado, presta atenção.
Muitas pessoas estão desistindo do seu chamado. Não desiste do seu chamado, meu irmão, minha irmã. No verso 20, aí o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram a Deus e pediram a sua ajuda. Olha a reação. Olha a reação desse rei, com todos os problemas que ele estava passando, que ele estava por enfrentar. Ele chama o profeta Isaías, juntos eles oraram, clamaram e buscaram a Deus. Sabe, amados, o medo e a dúvida, ela é enfrentada com oração e clamor. Não tem como. Não tem como. Você está com medo, você está com dúvida, é oração e clamor. Essas são as nossas armas: oração, clamor e jejum. E não dar ouvidos ao inimigo. Muitas vezes nós estamos dando ouvidos ao inimigo. Nós temos que sair dessa prisão. A Bíblia diz que o perfeito amor de Deus lança fora o medo. O perfeito amor de Deus lança fora o medo. Verso 21. Então o Senhor Deus enviou um anjo, presta atenção, aleluias. Então o Senhor Deus enviou um anjo que matou todos os soldados e todos os oficiais do exército assírio. O rei Senaqueribe voltou envergonhado para o seu país. Certo dia, quando estava adorando no templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Louvado seja Deus. Deus, Ele mandou um anjo. Deus vai mandar um anjo para você, meu irmão. Deus vai mandar um anjo para você, porque Ele guerreia ao seu favor. Ele guerreia ao nosso favor. Deus fez o que ninguém podia fazer, porque a derrota já era certa, mas Deus fez o que ninguém podia fazer. Deus vai fazer o que ninguém pode fazer na sua vida, na sua família, aonde você estiver. Deus, Ele vai fazer. Deus, Ele mandou um anjo destruir os homens valentes daquele povo. O rei da Síria, o rei de um grande exército, volta para sua casa derrotado e morto pelos seus próprios filhos. Sabe, queridos, aquele que se levantar contra o ungido de Deus, aquele que se levantar contra você, meu irmão, contra você, minha irmã, contra a igreja do Senhor, é derrota garantida para a glória dele. Você pode ter certeza disso. Eu quero concluir essa palavra no verso 22. Foi assim que o Senhor Deus salvou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros inimigos. E Deus deu ao seu povo paz com todos os países vizinhos. Louvado seja Deus. Deus, Ele vai te dar paz. É disso que a humanidade precisa, dessa paz. Essa paz que excede todo o nosso entendimento. É disso que nós precisamos. Preparo, fé, confiança, ânimo, luta contra o medo, oração, clamor, e tudo isso traz paz. Sabe, queridos, o que mais me chama a atenção aqui desse versículo é que a paz, quando vem de Deus, é para todos os lados. Quando a paz que vem de Deus é para todos os lados. A paz que Deus tem para nós é para todas as áreas das nossas vidas. Louvado seja Deus. Deus, Ele guerreia ao nosso favor. Se coloque em pé agora em nome de Jesus. Você que está nos assistindo, eu quero orar por você também. E se você puder se levantar, eu agradeço em nome de Jesus. Sabe, queridos, as lutas, as pelejas, as guerras, é uma realidade. Nós estamos passando por elas. Mas nós temos que ter esse entendimento em nossa vida, em nosso coração, na nossa mente, que Deus, Ele está do nosso lado. Você não está sozinho nessa batalha. Você não está sozinho nas lutas.
Você crê nisso? Feche seus olhos agora. Nós vamos adorar a Deus mais uma vez. É o momento de você estar falando com Deus agora, em nome de Jesus. Talvez Deus falou contigo essa noite, e talvez eu acredito que tem algo na sua vida que você tem que estar preparado. Eu acredito que você se identificou como uma brecha, como uma porta aberta, onde o inimigo está penetrando, o inimigo está entrando e fazendo uma arruaça na sua vida. Ore agora em nome de Jesus, nessa direção, para a glória de Deus. Aleluias. Tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Adore a Ele, adore a Ele. Levante suas mãos aos céus agora. Comece a adorar, comece a glorificar a esse a Deus. Estás aqui, Ei! transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Este é quem tu és. Pai, nós cremos na Tua palavra, Deus. Cremos que o Senhor está do nosso lado, Deus. É o Senhor quem peleja, é o Senhor quem peleja a nosso favor, Deus. E aqui tem um povo que clama a Ti, o povo que é o Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Redentor. O Senhor vive e as guerras são vitórias para nós esta noite. Eu creio na Tua palavra, Deus, porque o Senhor é o Deus. O Senhor é um Deus poderoso que luta as nossas guerras. O Senhor é quem está do nosso lado, Deus, ao nosso favor. Nós não estamos só, Deus, obrigado. Assim como o povo de Judá não estava só, nós também não estamos só, porque nós cremos nesse Deus. Eu quero que você saia daqui, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, seja fortalecido agora para a glória de Deus. Seja fortalecido agora para a glória de Deus, porque a Ele a honra, a glória, o poder seja dado a Ele. Adore, 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 glorifique a esse Deus, louvado seja esse Deus. Estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Estás no controle. Deus está no controle. Estenda suas mãos assim. Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado porque esta noite é uma noite de vitória. Nós estamos com as portas do templo abertas para receber cada irmão que aqui está. Pai, guarda cada um de nós. Guarda os irmãos que estão nos vendo, nos assistindo.
Guarda cada irmãozinho que aqui está, nos leva de volta para os nossos lares, ó Deus. E nós queremos cada vez mais te glorificar, te exaltar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus o Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja uma realidade, não só hoje, mas pelo resto de nossas vidas, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: glória a Deus. Uma semana abençoada para você, em nome de Jesus. Obrigado você que está nos vendo, em nome de Jesus. Deus abençoe, até a semana que vem, em nome de Jesus. Aplauda mais uma vez o nome do Senhor Jesus. Em teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés lá, todos os sonhos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Em teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés lá, todos os sonhos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me